Olá, eu sou o Daniel Perpétuo. E eu, a Tatiane Lamônica. E você está no G-Concast. Que bom, novamente estamos aqui. Bom tê-los conosco. Hoje um dia especial, aniversário da minha sócia e minha esposa, meu tudo. Parabéns, Deus te abençoe, muitas felicidades. Amém. Sempre muito bom estar com você. E como hoje é aniversário dela, ela que escolheu o tema. Um tema que ela gosta, está estudando, feito assim, uma faminta de conhecimento, seguindo os mestres do Brasil, né? Do que falaremos hoje, doutora Tatiane? Nós vamos falar hoje sobre como a gente consegue ter ferramentas, né, de estudo, inclusive, para que a gente consiga expandir qualquer tipo de negócio, né? Então, é claro que eu estou estudando para que a gente expanda com propriedade, exatamente, com solidez, né? Não só em estrutura, equipe, mas com solidez técnica mesmo, né? Com processos e procedimentos padrões mesmo, para que a gente consiga mostrar isso. Porque o que muitas empresas, e isso vale muito, muito, muito para síndico profissional também, né? Então, hoje o que muito a gente vê ainda é os síndicos e os empresários, enfim, fazendo e executando muito, e às vezes muito bem, né? Trabalhando muito bem, mas não consegue mostrar isso no comercial. Exatamente. Não consegue transmitir, comunicar isso na hora de uma venda, na hora de um fechamento de um contrato, né? Então, assim, de fato, a gente vai discorrer aqui algumas técnicas, né, que eu venho estudando, que faz com que a gente chegue, né? Porque é uma trilha que você tem que seguir com o cliente é uma construção, né? E é quem está do lado de cá que tem que ir conduzindo essa trilha. Porque se você não tem esse repertório, né? Se você não tem esse passo a passo bem estratégico mesmo, quem vai ditar as regras é o cliente. Exatamente. E quando chega nessa história dele fazer isso, né? Da gente passar esse poder para o cliente, aí... Você cai no preço. Aí fica na mão dele o tempo de fechamento, aí fica o preço na mão dele. Então, assim, aí a gente inverte, né? Perde então, a questão do valor. Exatamente, você não consegue construir o valor. Então, enfim, aí você perde, né? Então, acaba resumindo o começo, não existe isso. Nós vamos falar hoje de gestão estratégica de negócios. Nós falamos vários episódios aqui em gestão administrativa, financeira, operacional, como você cuidar do colaborador, da questão da multidisciplinaridade, da gestão do condomínio. Hoje nós vamos falar de um outro lado que também é importante na vida condominial. A gestão estratégica antes do negócio. E isso serve muito, como você bem disse, para o síndico profissional. Uhum. Por exemplo, um síndico profissional ele vai concorrer lá numa assembleia. Gente, a gente vê todos fazendo a mesma coisa. E aí fica assim, as pessoas só perguntam assim, quanto que vai ser o seu preço? Tem nota? É MEI? É não sei o quê? Ou seja... Ninguém está preocupado com o que de fato importa, né? Exatamente. Mas qual é a primeira falha? Falta de técnica de gestão, de uma apresentação que agrega valor e não preço, né? Sim. E isso também funciona para qualquer outro tipo de negócio, inclusive para o nosso. Né? Nós temos aqui várias frentes de negócio na GECOM, porque nós temos o cliente final, que são os condomínios, os shoppers, as associações, que é um tipo de negociação. Nós temos as negociações com parceiros e fornecedores, que é outro tipo de negociação, né? E nós temos a negociação do franchising, que é quando vêm os candidatos para serem nossos parceiros e franqueados e sócios de outras GECOM no Brasil inteiro. Então, para cada tipo de negociação desse, é uma linguagem, é uma abordagem, é uma estratégia. E por que nós estamos falando assim, a doutora Tatiana está estudando, porque está encabeçando esse projeto aqui? Porque a GECOM está começando a fazer isso agora? Não. Porque não pode parar nunca, na verdade. Exatamente. Esse é um outro grande detalhe que você vai falar agora para a gente. Não existe uma fórmula que você aprenda e você executa eternamente. Não. E todas essas frentes que eu falei agora são muito dinâmicas, contemporâneas e tem que ser constantemente, quando eu falo constantemente, para não falar diariamente, né? Atualizadas. Então, uma divulgação numa rede social, uma divulgação, um impulsionamento que você faz esse mês,
pode ser que não funcione já no mês que vem. Ou exatamente. A semana que vem, dependendo do contexto político, econômico, social, né? Então, assim, o que funciona na época de Copa do Mundo não vai funcionar na época da eleição, em outubro. Exatamente. Nós estamos falando isso no intervalo de 3 meses. Então, agora, abordando tudo isso, dá o seu show, fala aí, o que você tem visto aí? Vamos começar do começo, vamos colocar uma ordem, sendo advogado de formação, realmente é quase uma nova formação, né? Uhum. Mas o que a gente viveu, o que eu acho, assim, né? O que a gente passa todos os dias. A vivência, não existe faculdade que ensina. Não tem jeito, assim. Existe um curso para você fazer assembleia? Existe. Não existe. Vida. Não existe. Então, assim, a vivência, claro, ela vai te dar base para tudo. Só que a tentativa e erro custa caro, né? Então, assim, muitas empresas ainda atuam na tentativa e erro. Então, se a gente consegue profissionalizar, se a gente consegue ter técnicas aliadas para que, de fato, a gente comunique tudo aquilo que a gente faz, é o melhor dos mundos, né? Porque aí você não fica nessa, vou tentar aqui, errei, voltei. Desde agora eu vou tentar aqui, agora eu errei, voltei, né? Então, essa não é a ideia. Você comentou, e é algo é exatamente isso mesmo que você comentou, sobre não ter uma receita, né? Não existe uma receita de bolo. A receita de bolo da nossa avó funciona hoje. Concorda? Concordo. Se eu pego lá o caderno, minha avó tinha um caderno de receita, que todo mundo queria aquele caderno. A torta de frango. Então, existe um caderno de receita lá, que se eu pegar esse caderno hoje, né, vai funcionar. É a mesma farinha, é a mesma fermento, é o mesmo ovo que vai, né? Então, você vai colocar as quantidades ali e vai funcionar. No empreendedorismo, isso não é assim que funciona, né? Então, é muito mais dinâmico. As técnicas, elas vão evoluindo. À medida também que a gente evolui, também isso tem que ser transmitido, né? Então, eu fiz algumas reuniões recentes que, vejam, são clientes, né? São prospecções. Eu estava tentando me lembrar do ano, mas que eu fiz as reuniões em meados ali de 2020, 2019, por ali, né? Talvez até antes da pandemia. E eu estava tentando me recordar, assim, do ano, porque fazia muito tempo e esses clientes agora voltaram, né? Voltaram. A gente quer entender melhor, a gente viu, né, a evolução nesses anos todos que se passaram, e a gente quer entender melhor e tudo, para vir para a GECOM. A visibilidade, né? nós vamos falar depois disso. Exatamente. Para vir para a GECOM. E aí, assim, no meio dessas reuniões, eu tive a oportunidade de falar, olha, de fato, de 2019 para cá, nem é a mesma Tatiane que está falando com vocês. Nem é a mesma. Então, assim, não é a mesma pessoa, não é a mesma empresa. A empresa evoluiu demais. Não é a mesma cultura. Não é a mesma cultura. A gente evoluiu demais em equipe, em gestão, em processos, em sistema, em como que a gente transmite tudo isso para o cliente. Nível também de consciência, né? De trazer ali uma comunicação mais clara com os próprios moradores. Enfim, o modo mesmo de operação. Então, nossa, a gente evoluiu muito. Então, assim, aquela empresa que você conversou em 2019... não existe mais. É praticamente outra. E, na minha opinião, né, porque ainda a gente tem muito embate com tradição, né? Acho que não só aqui na nossa cidade, mas a gente ainda tem embate com tradição, com empresas tradicionais de 20, 30 anos, 50 anos no mercado. Não tem nada de errado com tradição, mas eu acho que quando a gente coloca a tradição na caixinha do mais do mesmo ali, de fazer sempre a mesma coisa porque sempre funcionou, você vai ficar estagnado. Infelizmente. Você está fadado a ficar ali para sempre. Né? Naquele nível de comunicação, naquele nível de sistema, naquele nível de informação. Né? Naquela receita do bolo. Naquela receita do bolo. E não muda nunca. E não vai evoluir. E não vai evoluir. Que é o que a gente está falando aqui de ser dinâmico. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque está na caixa da tradição. Né? Então, assim... Mas isso é bom? Eu acho que não. Aí, aqui é a minha opinião. É nosso podcast, a gente pode dar a nossa opinião. É verdade. Então, na minha opinião, isso não é bom. Claro que a tradição, ela leva ali, porque deu certo há muitos anos. Tá bom. Mas a própria gestão condominial... Veja a gestão condominial de 2015. Como é que era?
arquivos físicos, pagamentos em cheque, borderoso para fazer boleto, baixa individual. Bom, em 2015 não se falava nem em registro de boleto. Verdade. Então não tinha rastreabilidade nenhuma. Fala hoje isso. Então, assim, você tem que evoluir. Claro que eu estou falando exemplos aqui bem grotescos, mas assim, você tem que evoluir. Olha os carros. Hoje os carros são computadores. Exatamente. Então, você, como síndico, precisa acompanhar tudo isso, né? A gente já falou várias vezes sobre essa evolução. Então, voltando aqui a falar sobre a gestão, quando a gente coloca tudo isso dentro da caixinha da tradição e tranca, porque é isso, né? Aí você tranca e joga a chave fora, porque tô dentro da tradição, né? É você fazer isso, é você blindar toda a possibilidade de modernização, de dinamismo nessa gestão. Deixa eu botar uma pimentinha bem nisso que você falou, modernidade, dinamismo e inovação. Você está falando que quando você fica preso na tradição, você perde e você deixa de fazer um papel fundamental em qualquer área. Nós estamos falando de gestão de condomínios aqui, que é a consultoria que tanta gente fala, a especialidade. Você tem que ter um diálogo para cada situação. E isso não é você não ter identidade, muito pelo contrário. Por exemplo, você tem um condomínio que tem 40 unidades, que foi feito, modelado de alto padrão para morar pessoas aposentadas. Ali é um discurso, é um diálogo, uma necessidade. Você tem um condomínio com 220 unidades de classe média, que é a primeira moradia do casal que conseguiu a primeira moradia. É outro público, é outra necessidade. Outra comunicação. Outra comunicação, outras demandas. Se você tem um processo travado, um modelo engessado pela tradição, e você não tem uma estrutura feita para todas essas adequações, você vai fazer o mais do mesmo para todo mundo. E você não vai agradar todo mundo. O que vai funcionar a parte no um não vai funcionar no outro. Então, é sobre isso. Então, é você ter esses processos, ter essa acessibilidade, se organizar para isso, só que não só fazer isso internamente. Isso tem que ser mostrado, isso tem que ser divulgado. Porque as pessoas que estão na rua têm que entender, né? Então, aí no nosso negócio agora, o candidato que vai comprar uma franquia da GECOM em Fortaleza, ele vai ter um comportamento, uma demanda diferente de um franqueado que vai comprar em Goiás, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Né? Aí tem lá a questão do georreferenciamento, das demandas, as próprias oportunidades de negócio. Tudo isso diferente. O síndico, agora falando, profissional, quando ele vai numa assembleia, ele tem que saber não só quanto que paga naquele condomínio, tem que saber a necessidade daquele condomínio, quem mora lá, que tipo de público, é para locação de curta temporada, não é, mora mais proprietário ou mais inquilino. Olha quanta coisa, muita informação, para ele fazer uma apresentação para aquele condomínio. Não adianta ele chegar lá e falar assim na Assembleia, o que a gente vê na Assembleia, o síndico? Olha, eu administro o condomínio tal, lá eu fiz isso. Ele conta uma história de um outro condomínio que não tem nada a ver. O que isso vai interferir na vida daquele condomínio? Exatamente. Às vezes está falando que ele fez reforma de piscina, que arrumou academia, outro condomínio. Lá não tem nem piscina. Não tem nem piscina e academia. Deixa eu só complementar a sua fala da gente ter essa flexibilidade, né? Na linguagem, enfim, no comportamento. Adaptabilidade. Eu vi um post esses dias de um amigo meu que falava assim, quando a venda é pelo WhatsApp, né, por exemplo, e é parte também, né, do nosso negócio, porque às vezes numa reunião depois você tem que ficar ali alimentando e volta, né, o WhatsApp hoje faz parte... E a comunicação... Faz parte da vida de todo mundo. E aí ele colocou assim, se o cliente te manda mensagem de texto, você vai usar mensagem de texto. Se o cliente te manda emoji, você vai usar o emoji. Se o cliente te manda áudio, você vai se comunicar com ele com áudio. Então, o que é isso? Isso tem um nome. Isso se chama espelhamento. Então, não é que você vai copiar o cliente, mas você vai ter esse espelhamento para que ele tenha essa conexão com você. Né? Então, eu vou falar algumas Fantástico aqui. Isso, né? Vou falar algumas técnicas aqui. Para que a gente entre um pouquinho mais na prática, né? Quem quiser fazer anotações e tudo.
Então, o espelhamento é uma das técnicas que você precisa ir durante toda a negociação, é importante ir fazendo, né? Então, uma pessoa mais expansiva, uma pessoa que fala mais, uma pessoa que fala gíria, por exemplo. Então, você pode ser um pouco mais flexível. Não, uma pessoa mais séria, mais centrada. Então, você vai ter uma mais comunicação formal, diferente, né? Então, basicamente é isso. Você não vai estar ali sério, sisudo, e a pessoa tá, né? Né? Então, vai destoar. E esse destoar não gera conexão, né? Então, isso é uma das técnicas. A outra técnica que eu achei muito interessante... Antes de você falar outra técnica, só para fazer um adendinho aí. Isso não é para você ser falso e tal. Não. Isso é para você deixar a pessoa na zona de conforto dela. Exatamente. Você deixa a pessoa solta, à vontade, e ela vai ficando conectada. Para te dar outra técnica que eu vou falar agora. Boa. Porque também eu achei muito interessante, assim... A gente, quando está à frente do negócio, é claro que gera uma ansiedade de você querer fechar, de você querer fazer, porque você sabe aquilo que você está fazendo, né? Você sabe o serviço que você pode entregar, mas o cliente não sabe. E aí você fica ansioso, ele querendo fechar, não, assina, vamos. E nem todo mundo funciona dessa forma, né? Normalmente as pessoas não funcionam dessa forma, porque quanto mais você empurra, mais a pessoa repele, né? Então, o que é muito importante também, e essa conexão vai gerar isso, é para que a gente tire o máximo de informação possível desse cliente. Seja pessoal, seja do próprio negócio. A dor. Então, assim, a gente precisa entender, por exemplo, e aí, boquinha fechada para nós, né, Daniel? Boquinha fechada. Explica essa boquinha fechada nesse contexto aí. O ideal, assim, é que a gente tenha perguntas estratégicas, que são perguntas abertas ou fechadas. Quando a gente vai para a pergunta aberta, é esse começo, né? Então, o que Me você conta um pouquinho da sua experiência. Me conta um pouco mais, né? Perguntas muito abertas. Importante para a gente entender o perfil. Esse síndico, ele é solteiro, ele é casado, ele tem o quê de vida, ele está aposentado, ele tem um outro trabalho, ele é um síndico profissional de quantos condomínios, enfim, o que ele é na vida dele, né? Ele tem alguma outra formação, né? Às vezes vem de uma área de exatas, por exemplo, ou não, ou é um advogado, enfim. Então, para você entender a vida, você já vai entendendo o perfil e é como que você vai se comunicar, né? Não, ele tem... Então, você vai entendendo com essas perguntas abertas. Depois a gente vai... e aí, o que te trouxe aqui hoje? O que te trouxe aqui? Né? E além disso... Isso já pode entregar algumas dores. Ele vai te entregar. O que te trouxe aqui? Porque ninguém vai tomar café, né? Ninguém vai lá para tomar café, né? Vai porque tem um interesse em conhecer. Diferente da pessoa chegava assim, senta aqui, ó, minha empresa é melhor. Exatamente. Então, deixa eu entender. O que te trouxe aqui hoje? Né? O que te trouxe aqui hoje? Foi uma dor? Foi uma possibilidade de melhoria no teu serviço? O que hoje você não tem que você gostaria de ter? Né? Bom, então isso são perguntas abertas. Isso é no começo da negociação, digamos assim, um dos primeiros passos, para que aí o cliente te municie, ele vai te dando ali munições, ele vai te dando todo esse subsídio, panorama, né? Todo esse subsídio para que você depois vá fechando as perguntas. Na medicina eles falam que isso é a anamnese, né? Tipo tá medindo a temperatura, tirando a pressão, para depois ver que medicamento vai dar, né? E é muito interessante porque, veja, depois quando você vai fazer, e você faz essa identificação, tudo, e você sutilmente vai mostrando a sua forma de trabalho, um outro erro comum que a gente vê é as pessoas querer se sobressair com o seu produto, o seu serviço, comparando com o que está lá ou criticando o que está lá. A gente vê muito disso, a concorrência fazendo com a gente, né? Não, porque eles isso, porque eles isso. Mas não, e você? Amor, fala o seu, não precisa. A gente não fala dos outros, não precisa. Olha, aqui nós trabalhamos dessa forma. Lógico que aí você vai dar o foco e ênfase, né, na dor que ele acabou de velar para você. Então, se ele tem um problema de gestão, de comunicação, você não vai falar, tá vendo, isso você tem lá hoje, que é aqui. Não, olha, nossa forma de comunicação, a gente usa essa metodologia, essa equipe assim. Olha, a nossa mão de obra, nós tomamos cuidado aqui, porque a empresa é fundada por advogados, de ter, assim, o sindicato correto, os programas. Ele vai ter a conclusão, ele vai ter sozinho o raciocínio dele e a análise dele de falar assim, poxa,
Isso eu não tenho lá hoje. Você não precisa você falar isso. Então, se você fala isso, você está empurrando. Exatamente. Mas aí é importantíssimo também, que é uma outra parte da técnica, a validação. O cliente, ele precisa validar a sua própria dor. E como que ele valida isso? Ele tem que falar. Mas você precisa conduzir isso para chegar nisso. Claro, exatamente. Então, vamos lá. Explica melhorzinho para quem está nos assistindo. Bom, vamos lá. Essa trilha aí. Né? Você falar para mim aqui, eu também faço tudo isso, daí eu entendo. Mas vamos lá. Mas é essa trilha que a gente está construindo Fala aqui. Um pouquinho, então, de você condução, fez as validação. Você fez as perguntas abertas, você entendeu. O próximo passo é você, de fato, explicar, né? Você falar sobre o seu produto, o seu serviço. Introduzir ele na sua solução. Introduzir ele, mas à medida que você vai evoluindo nessa conversa, você tem que fazer as perguntas estratégicas certas para que ele valide a sua própria dor, né? Então, por exemplo, nas últimas reuniões aí, a gente faz o cliente falar que ele não tem isso. Não, eu não tenho. Eu não tenho esse modelo de sistema. Eu não tenho esse checklist operacional. Eu não tenho. Enfim, então ele sai com vários eu não tenho concluídos. Só que ele concluiu. Só que ele concluiu, exatamente. Ele concluiu. Então, a gente não precisou ficar falando, não, mas que a GECOM é melhor do que a empresa que está lá. Vamos então dar um exemplo prático para as pessoas entenderem. Nós temos uma reunião, várias, né? Graças a Deus, né? Inclusive esse mês estamos bombando, né? Seu aniversário, né? Presente, poxa. Aniversário, só contrato novo. O que acontece é o seguinte, teve uma reunião, nós estávamos mostrando o modo operacional da nossa empresa para um síndico. Falando, olha, aqui funciona assim, quando a gente entra no condomínio, a gente vai lá, a gente vai fazer toda a capacitação do colaborador, do profissional da limpeza, do zelador, nós vamos verificar lá o dia a dia, a rotina. O nosso suporte operacional vai estar com eles lá nos primeiros dias, sempre depois, mas vai mapear o que eles fazem, o horário, você vai acompanhar aqui, ó, o checklist, ó, ele fez isso, você vai ter aqui um cheque, ele fez isso. Ele falou assim, nossa, eu não tenho isso. Eu que fiz. Eu que fiz. Ele que fez um checklist, mas assim, ele não é técnico nisso, né? Ele fez porque ele entende do condomínio, mas ele que teve que fazer de um funcionário que nem é dele, porque em tese é da terceirização. E aí, só para concluir essa reunião, nós estamos mostrando, porque a reunião durou umas 2 horas, né? A solução financeira, administrativa, operacional, a solução tecnológica, tudo. Ele parou uma hora na reunião assim e ficava assim, ó. Daí eu falei assim, eu já sei o que você está pensando. Eu até brinquei com ele, né? Parece mentira, mas é verdade. Ele falou assim, é justamente isso que eu ia falar. Parece mentira que existe tudo isso. Eu falei, não, e a gente faz. Isso aqui é modo operacional. Isso aqui, eu não estou te falando um negócio... Que vai existir ainda, né? Isso é padrão aqui. Aí você pode visitar condomínios nossos, tal. Ele saiu desnorteado. Ele falou assim, eu vou trazer aqui meu subsíndico. Não foi? Exatamente. Então, assim, só para a gente fechar aqui um último... para que a gente feche aí essa trilha. Claro que tem outros passos, né? Aqui a gente não é técnico em vendas, tem várias pessoas, enfim, vários mestres aí nisso, né? Mas a ideia é que a gente traga um pouquinho para a nossa realidade, né? De como a gente está aplicando, de como a gente aplica essas técnicas para que, de fato, a gente demonstre tudo que a gente oferta. E aí, uma última técnica aqui para a gente ir caminhando para o fim é sobre o preço. Depois de você ter feito toda essa trilha, depois de você ter construído o valor, porque na apresentação é isso, é a construção de valor, é o remédio para a dor que o cliente mesmo validou, né? Então, essa construção não vai falar no segundo minuto de reunião o preço que ele vai achar caro, certo? Então, você tem que construir para que você chegue no valor. E aí, quando você chegar no valor e dizer o valor, é o valor e ponto final. Não existe justificativa. Justificou, você perdeu. Por exemplo, é R$1.000, mas olha, eu posso parcelar, a gente pode fazer uma condição, a gente pode te isentar. Isso tem que partir também do cliente. Claro que cabe negociação, não é que não cabe. Mas o teu preço tem que ser compatível com o valor que você construiu. Então, se eu falei R$1.000, é R$1.000. Se você já começar a abrir N condições, ele vai achar que não vale aquilo que você já colocou. Que eu coloquei um preço alto para conseguir abaixar. Exatamente. Então, é R$1.000, é R$1.000.
Então, mas não dá para negociar, talvez fazer menos horas, talvez... Sim, dá, sim. Mas vamos lá, vamos avaliar o quanto de prejuízo você vai ter versus o abatimento que você vai ter. Ou tanto que você vai deixar de ter essa otimização do serviço que vai te onerar lá na frente. E olha, quando você constrói muito bem essa narrativa de valor, e obviamente você tem valor para entregar, você tem que ter o conteúdo para entregar, obviamente, né? Você não tem resistência no preço. Nós tivemos um outro caso essa semana, de um outro contrato que nós conseguimos finalizar e assinou. Eles trocaram de empresa, eles vão pagar mais para a gente, só que eles saíram assim, olha, esse a mais que nós vamos pagar... Nós vamos ter muito mais serviços e qualidade que nós não temos hoje. E a gestão que nós vamos ter com vocês... Vai economizar. Vai economizar. E vai dar diferença. Eles mesmos fizeram essa conclusão. Exatamente. Ou seja, olha a construção que nós fizemos e que vai ser verdade. Olha onde chegou, entendeu? Então, é muito importante. Agora, só para a gente poder concluir aqui, vamos falar um pouquinho de tudo isso por um síndico profissional. Sim. Então, assim, quando esse síndico profissional for convidado para ir numa assembleia ou para fazer uma apresentação para esse prédio, o que ele tem que fazer, doutor? Liçãozinha de casa dele. Síndico profissional tem que fazer essa construção também que eu comentei aqui. Mas, síndico profissional, ele tem que ser perito em pitch de venda. Ele tem que fingir que ele está no Shark Tank todo dia. Ele tem que treinar e brincar, Porque numa assembleia, normalmente, é 5 minutos, 10 minutos. É aquilo, acabou. Ele não tem chance mais. Claro, ele pode conhecer alguns moradores, ele pode fazer um trabalho, isso também é válido. Claro. Ele pode fazer um trabalho prévio, né? Então, olha, vai ter assembleia. Enviar o material mais completo prévio. Exatamente. Dele. Então, talvez fazer se possível, uma reunião pré-assembleia, porque na assembleia propriamente, né, ele vai ter pouco tempo ali. Então, fazer essa prévia vai também agregar bastante, vai facilitar depois a comunicação dele. Mas mesmo no pitch, você também tem que construir. Então, você também tem que começar lá. Bom, primeiro, antes lá do momento da assembleia, você tem que conhecer teu cliente, você tem que estudar. Exatamente. Então, por exemplo, todo cliente não que a gente ir para assembleia, estuda o condomínio, gente. Todo cliente que a gente faz uma pesquisa. Hoje, gente, na internet tem tudo. E se você tá na região, se você tá na cidade, vai lá no condomínio, passa na frente. O condomínio chega lá para fazer reunião com a gente já sabe se ele tem CND, se ele não tem CND, que empresa tá lá, como que é esse condomínio. Hoje tem Google Earth, você entra, internet, você tem tudo, você tem foto, você tem tudo. E o síndico profissional, ele tem essas ferramentas. Tem. O síndico não vai numa assembleia, para de fazer isso e ficar falando assim, porque lá no condomínio que eu administro, quem mora ali não quer saber do outro condomínio. É só se for um problema semelhante, talvez, mas assim, sim. Por exemplo, for a mesma construtora, né? Então tem problemas semelhantes, aí tudo bem. Mas fora isso, realmente, até a gente fala, né? Um condomínio pode ser vizinho de muro, ele vai ter diferença. Exatamente. É uma vida ali e outra vida do outro lado do muro. Então não adianta a gente ficar comparando, né? Então, o síndico profissional, mas é isso que a gente está comentando aqui. Tem que ter o valor, tem que ter o serviço ali bem desenhado para mostrar. Mas eu sou síndico profissional, todo mundo sabe o que o síndico faz. Nem todo mundo. Não. E como fazer também muda. Então, como que você apresenta? Em quanto tempo você apresenta um diagnóstico do prédio? Em quanto tempo você apresenta medidas de solução, de redução? Enfim. Controle de prazo de tudo. Como que vai ser a sua comunicação com os condôminos, não é verdade? O diálogo, como que você vai atender essas demandas. Esse condomínio, ele sofre com falta de água, ele tem problema com garagem de prédio, insuficiência de garagem, tem sorteio, rotatividade não tem, as vagas são cobertas não são, esse condomínio tem áreas comuns, quadra. Se for um condomínio muito grande, quem faz parte, né, do corpo diretivo, existem comissões à parte ou não. Então, assim, se inteirar o máximo possível antes, para no momento da assembleia, você estar preparado para aquele cliente. Isso. Claro, que é o que eu mencionei aqui. Pode trazer alguns cases, porque geralmente é uma pergunta, né? Quais condomínios você administrou já? O que você já fez? Beleza. Mas isso vem da plateia depois, né? Mas isso é assim, 20% da tua apresentação. Os outros 80% tem que ser sobre o seu negócio, sobre o seu business ali, sobre o que você faz, sobre o teu serviço. Porque daí, quando você fizer,
o aporte, né? Quando você falar sobre valores, tudo aquilo que você construiu vai fazer sentido. E só um último exemplo para a gente encerrar mesmo. A gente participou de uma assembleia também, que eles destituíram, né? Um síndico que estava lá, e chamaram, veio, salvo engano, 6 candidatos. É um condomínio bem bom. Todo síndico queria ser o síndico lá. E aí, veio 6 candidatos. Adivinha? O maior honorário ganhou. O maior. O mais caro. O mais caro. Ou seja, é sobre preço? Não é sobre preço. Não é. É sobre como, e no caso dela, ela fez essa antecipação, ou seja, a subsíndica já tinha tudo dela, já tinha todos os cases dela, já tinha apresentação, já tinha tudo. Ela se apresentou na hora para as pessoas, se abrindo com até um pouco de vulnerabilidade, talvez. Então, ela se conectou com as pessoas ali. Deixou mais tempo para as pessoas perguntarem, porque os outros síndicos usaram o tempo todo determinado pela Assembleia para falar. Ela falou menos e escutou mais. Trabalhou a escuta ativa, que a gente já falou. Ela se conectou mais. Ela se conectou mais. E aí, não importou quanto que custava. Então, olha só, é um exemplo Ela se mostrou prático, acessível, né? Acessível. E essa era uma dor desse compromisso. Deles. A síndica foi destituída porque não era acessível. Exatamente. E então, ela se conectou. Assim, só para exemplificar que existe, né? O que a gente fala que não é hipótese, não é tese de pessoa que fica atrás da mesa, né? Que fica sem estar à frente, sem estar na prática, né? Então, você que empreende, obviamente, se você empreende, você tem que estar estudando sempre. Agora, você que é síndico profissional e está aqui nos acompanhando, você também coloca na sua mente que além de toda a capacitação de síndico que você tem que ter, que a gente fala aqui em todos os episódios, né? Todos os assuntos nós falamos aqui, gestão de pessoas, técnica, administração, tudo que nós falamos aqui, faça lá o curso do CONASGO, o Sérgio Craveiro, tem o registro no MEC lá, você pode fazer a prova pela FGV, a gente também dá aula lá, graças a Deus. Você tem que se capacitar, vai nos congressos, mas você também tem que fazer o estudo da parte de técnica de vendas. Tudo é Porque venda, se você tiver tudo isso, a informação, mas você não souber como apresentar isso e ofertar isso de uma maneira válida, que vai conectar tudo isso com o seu cliente, o seu conhecimento vai ficar guardado para você, você não vai conseguir vender. Tá? Então fica aqui essa dica. Parabéns. Essas dicas, parabéns, porque você tem feito isso brilhantemente, servido de exemplo aí para todo mundo, toda a rede, todos que nos acompanham. É muito bom ter você. Feliz aniversário. Valeu, obrigado por todo mundo. Até a próxima. É isso, gente. Fechamos mais um episódio. Até a próxima. Tchau.